Bem, eu vou fazer o resumo do livro Droga de Americana, do Pedro Bandeira. Bem, vamos lá. Esse livro conta a história dos caras que são um grupo de adolescentes que vão atrás de investigar mistérios e outras coisas assim que acontecem de sobrenatural na sua cidade, que acontece de estranho. Esse é o quarto livro da série, se não me engano. Os três primeiros são Droga da Obediência, Pântano de Sangue, que eu achei uma bosta, Anjo da Morte, Droga do Amor. Ah não, esse é o quinto livro da série. Bem, mas vamos lá. A história começa contando que Magri, que é uma das integrantes dos caras, foi junto com a sua amiga Peg para um concurso de ginástica no Brasil. A Peg, no caso, é a filha do presidente dos Estados Unidos, Wilbur McDermott. Quando Peg e a Magri vão se apresentar no concurso de ginástica, porém, tem toda uma treta lá para colocar quem vai vigiar, fazer a segurança dos caras durante esse evento, e acaba ficando decidido que os agentes do governo americano iriam cuidar da parte interna do evento, no estádio onde seria feito, e os policiais brasileiros seriam apenas espalhados no quarteirão para poder defender a rua. Mas voltando, basicamente, quando estava no final da apresentação até o final, não tem muita coisa importante, literalmente não tem nada de importante. Mas quando termina a apresentação, elas vão pro banho delas e todo mundo que tava lá, se não me engano, já era bem de noitezinha, tipo umas 6, 7 horas da noite. Mas elas vão, né, quando termina a apresentação delas, elas vão tomar um banho. E quando elas vão tomar banho, aparece um som de helicóptero. E nesse som, dois ou um, se não me engano, sequestradores entram, matam os guardas que estavam na frente do vestiário feminino, que era onde elas estavam tomando banho, e sequestram elas. O livro deixa bem claro, não sei o porquê, que elas estavam nuas, e repete isso umas 50 vezes, é sério. Cada capítulo do livro, até o final, se der bobeira, vai citar que uma das duas estava pelada, sempre. Tá, mas voltando, eles sequestram elas, porém a Magri, que como ela era uma integrante dos caras, ela vê que eles jogaram gás narcotizante dentro de uma garrafa de talco e jogaram lá no banheiro, e a Peg tinha perdido os sentidos. E ela tinha caído no chão do banheiro. E aí a Magri, sendo uma integrante dos caras, vai lá e troca de lugar com a Peg. Aí, ao invés dos bandidos sequestrarem a Peg, eles sequestram a Magri, que no caso era a pessoa errada. E aí eles saem com a Magri e pouco tempo depois, pouco tempo depois, na verdade, Chumbinho, que é um dos integrantes dos caras, queria entrar no colégio. Porém, os oficiais do governo americano não queriam deixar. E isso é algo legal que é citado no livro, que pro Chumbinho, que é o protagonista desse livro, que pra quem não sabe, cada um desses livros tem um protagonista. No primeiro livro, eu acho que foi um conjunto de todos os caras, ou se não foi o Miguel, não lembro certinho, por causa disso que faz muito tempo que eu li. O segundo livro, que no caso é o Pântano de Sangue, o protagonista é o Crânio. O terceiro livro, que no caso é o Anjo da Morte, o protagonista é o Calu. O quarto livro, Droga do Amor, a protagonista é a Magri. E nesse quinto livro, o protagonista vai ser o Chumbinho, que é o menor dos caras e que, pelo que eu saiba, os caras têm uma faixa de 14, 15 anos. E o Chumbinho deve ter uns 12, 11. Mas aí o Chumbinho, né, como pra ele, quando alguém nega alguma coisa pra ele, a entrada dele pra algum lugar é um pedido pra poder entrar, ele vai lá, consegue entrar no colégio, e quando ele entra, ele vê que ele foi pro esconderijo dos caras, e lá do esconderijo ele conseguiu perceber que as meninas, eu acho que foi do esconderijo mesmo,
ele conseguiu perceber que as meninas estavam passando por alguma coisa lá, aí ele foi lá e deu uma olhada. Ele viu que os guardas estavam mortos e nisso ele entrou. E quando ele foi andando, ele se deparou com o corpo de duas meninas, da Natália, que era uma amiga dele, ou uma das outras participantes, no caso, da negócio de ginástica, mas eu acho que também era amiga dele, não tenho certeza. Aí, né, ele vai andando mais pra frente e vê o corpo da filha do presidente no chão. Então ele toma uma decisão. Ele segura a filha do presidente no colo e leva ela pro esconderijo deles. Pro forro, que no caso, o esconderijo deles é no forro do vestiário masculino. Lá ele tira... Eu tô adiantando bastante aqui por causa que já vi gente reclamando por causa da duração dos vídeos, então vou tentar resumir um pouco mais. Bem, vamos lá, rapidão aqui. Bem, voltando, o Chumbinho, é importante falar que eu esqueci, que quando ele vai levar a Peg, ele acaba fazendo ele faz um corte no seu dedo e escreve um K com sangue no vidro do vestiário feminino. E esse K com sangue é um código da turma dos caras, que basicamente significa emergência máxima. Se não me engano é morte máxima, algo do tipo assim. Mas voltando, ele vai lá e leva a Peg, no caso a filha do presidente, para o forro do vestiário masculino. E nisso acaba entrando na história que eu vou entrar agora, aonde eles descobrem o assassinato e começa a entrar aquela parte ali do vestiário como uma cena de crime. E nisso, o presidente dos Estados Unidos vai lá, né, fica muito preocupado e tudo mais, já que é a filha dele, e vai desenrolando a história. Voltando, o Chumbinho, ele... Bem, aí com esse código, passa-se um tempo e os repórteres que estavam ali, eles acabam divulgando informações disso. E aí os 3 outros integrantes da turma dos caras entram em ação. No caso, o líder dos caras, o Miguel, o gênio dos caras, entre aspas, o Crânio, e o ator dos caras, o Calu. E nisso eles descobrem tudo lá, né? E eles se reúnem, Miguel, Crânio e Calu, porque o Chumbinho, ele tava lá no vestiário procurando alguma forma de esconder a filha do presidente. Por que ele queria esconder a filha do presidente ao invés de só entregar pra ela? Por quê? Os sequestradores provavelmente iriam matar a amiga dele, que no caso é a Magri, se eles descobrissem que tivessem pegado a garota errada. Então qual foi o plano do Chumbinho? Ele tinha que esconder Peg para que a Peg... para que a Magri não morresse. Mas voltando. Os caras, né, eles se reúnem e eles chegam no Joaquim Pô para ver qual dos 3, né, no caso Miguel, Crânio e Calu, iria escalar pelo telhado para tentar entrar no vestiário. E é importante falar aqui que nesse ponto o Chumbinho ele já tinha saído do forro. Nisso daí o livro de destaque, eu acho uma das partes mais engraçadas do livro, porque, cara, o Chumbinho consegue ser o personagem mais legal do livro inteiro. É impressionante. Porque é umas coisas que ele faz tendo 12 anos, correndo risco de assassinato, de ser preso, da amiga dele ser presa, e no final ainda leva a bronca, mas tudo bem. Aí, né, ele vai lá, tira o moletom dele e a calça de frio dele e dá pra Peg, a Peg veste e ele fica só de cueca e camisa. Eu acho essa parte muito legal, porque o Chumbinho só de cueca e camisa, assim, ele vai lá, ele só de cueca e camisa, abre o forro do vestiário, isso 7, a telha do forro do vestiário, isso umas 7, 8 horas da noite, num frio do caramba, porque no livro eles citam que tava muito frio lá. Então o Chumbinho, ele vai lá, escala pelo telhado e fica perto de uma caixa de som junto com a Peg.
E aí o Kalu, né, ele vem escalando e ele acaba vendo eles. Aí ali eles se encontram e ele usa um dos códigos dos caras, que no caso é o código Coruja. Que basicamente é um código onde eles usam gritos de coruja, sons de coruja, para poder comunicar com os outros. Então nisso eles percebem e saem lá e eles vão para uma árvore que fica em frente às telhas. Que fica abaixo das telhas do vestiário. E aí, né, eles saem escalando pelas telhas do colégio. E aí o Kalu vai lá e se encontra. Aí o Chumbinho vai lá e se encontra com eles, na verdade. Aí, né, fica só a Peg e o Kalu sozinhos no telhado, abraçados. Não, fica só o Chumbinho e a Peg abraçados ainda. Mas aí, né, o Kalu vai lá e fala tudo certinho. E o Miguel, que é o líder, pede pra poder arrumar disfarces. E aí, né, ele vai lá, arruma os disfarces e vai lá, dá uma troca de conversas. E eles arrumam disfarces e tudo mais, né. E agora eu vou entrar na visão dos policiais de lá. Bem, bora lá. Nessa confusão toda, os policiais da CIA vão lá, né, tentam procurar, e como eles ouviram som de helicóptero, eles colocam pra procurar helicópteros, né, em toda a região do território brasileiro e tudo mais. Nisso, né, eles vão lá procurando e a gente é apresentado a alguns personagens importantes, que no caso são J. Edgar Hooper, que é o presidente da CIA, Wilbur McDermott, que é o presidente dos Estados Unidos, Rodrigues Lobo, que é o presidente do Brasil, Sherman Blake, que é o guarda-costas do presidente e um dos melhores amigos da PEG também. Aí, né, tem toda uma treta lá com o detetive Andrade, que no caso, pra quem não sabe, o detetive Andrade, ele é um amigo antigo dos caras, porém ele não sabe que existe esse grupo. Quer dizer, que ele não sabe que existe esse grupo e acha que é tudo apenas uma coincidência que aconteceu ali. Então o Andrade, né, ele vai lá e tenta entrar por causa que ele fica preocupado com a Magri, que no caso, os caras são basicamente como filhos pra ele. Ele fica preocupado com a Magri, mas aí que vem o outro ponto da história, que eu vou voltar lá pra visão dos caras. Nisso, quando o Kalu volta com as roupas, eles todos se disfarçam, mas o Crânio tem uma ideia. Ele vai lá e ele tem a ideia de disfarçar a Peg como Magri para poder não deixar o Andrade preocupado. Aí, né, ele vai lá, pega a bicicleta do Miguel, e a Magri, que no caso é a Peg, anda na frente do Andrade, né, e todo mundo explica, e o Andrade fica calmo com isso. Mas aí a Peg volta e eles se disfarçam de um modo que ninguém iria conseguir reconhecer eles. E nisso, eles se juntam e vão se separando. E agora a gente entra em um ponto muito importante da história. Bem, agora eu vou falar um pouquinho da Magri, que no caso é a menina que foi sequestrada no lugar da Peg. Basicamente, a Magri, ela tinha sido puxada por uma corda, quer dizer, ela achou que tinha sido puxada por uma corda e foi levada, e no ponto da história que eu tava contando, ela tava numa barraca com vários bandidos em torno ali, eles conversando e ela tentando descobrir onde ela tava. Aí, né, desenrola a história e ela tenta saber onde ela tá. E ela finalmente descobre aonde ela tava. Porém, ela tinha que mandar uma mensagem pros caras, só que ela não sabia como fazer isso. Então, passa-se um tempinho e... E aí, aí os sequestradores vão lá e dão um mini computadorzinho pra Magri.
E ela tinha que escrever uma mensagem falando pro pai dela que ela tava bem, contendo alguma coisa que mostrasse que ela é realmente filha do presidente dos Estados Unidos, né? Pra comprovar que ela realmente estava viva. E nisso, ela vai lá, escreve a mensagem e ela coloca um detalhe sutil na palavra Nova York, que no caso era para ser Nova York, porém ela disfarça colocando assim: como eu falava como pequena na Nova York. E essa palavra vai ser muito importante para uma parte da história que eu vou contar um pouquinho mais pra frente. Aí, né, ela vai lá e pra poder complementar ainda mais, ela coloca lá no final Your Little Kangaroo, que é basicamente sua canguruzinha, que é um apelido carinhoso que o pai dela deu pra ela. E nisso, né, os bandidos que eram chamados nesse ponto de Americanos em Defesa da América... Ah, não, Heróis Americanos em Defesa... Quer dizer, Heróis da América em Defesa dos Americanos. Nome ruim? Com certeza. Mas não é nada. Aí, né, eles mandam lá a mensagem pro pai dela. E o pai dela se convence que tava tudo bem com ela. E os bandidos queriam o quê? Que ele aceitasse que ele colocasse como depoimento, desse um depoimento, falando que ao invés dele tirar as armas dos Estados Unidos, que era o plano dele, ele ia transformar os Estados Unidos num país muito mais individualista, se eu não me engano. Mas isso daí eu acho que não é tão importante assim pra história, pelo menos não pra minha parte da história que eu gosto. Aí, né, vamos voltar lá pra parte dos caras. Nisso, Miguel e Peg, eles ficam separados, que eles estavam vigiando ali, né, aos arredores. Calu foi procurar pistas, Chumbinho e Crânio também. Se bem que... Agora eu não lembro certinho, mas eles se separam. E nessa separação, o Chumbinho, ele vai lá e vê uma reportagem falando o que estava escrito lá. E o Chumbinho, ele anota tudo em papel. Tudo que estava escrito lá na mensagem, ele anota no papel. E ele se reúne com os caras. E nisso, Miguel e Peg, agora sim, Miguel e Peg, eles ficam separados vigiando. Calu, ele ainda tá fora. Ele foi lá tentar achar informações. Eu acho isso muito legal, por causa que eu quero trazer uma história do dia que a nossa professora de redação, ela pediu pra gente ir fantasiado de alguma coisa pra escola em relação a esse livro, por causa que eu li esse livro pra poder fazer uma prova. E, cara, foi muito top esse dia, e um dos personagens que eu vou contar agora é super legal no dia que acontece lá. Mas voltando. E o Calu, ele se encontra lá com o Andrade, só que o Andrade não percebe que é o Calu. E na volta, eles veem um tal de amigo do Alfredo. É basicamente um cachaceiro que fica falando nada com nada. Ele entra lá na loja pedindo pra poder dar uma cachaça pra ele. Só que a mulher fala lá: mano, tu tá com uma cachaça na mão. Não, é que essa cachaça aqui não é minha. Aí ele fala assim, né? Essa cachaça aqui não é minha, não. É pro meu amigo Alfredo. Véi, eu acho muito boa essa parte. Aí ele vai lá, né? Ele volta pra rua e fica lá com a cachaça do Alfredo do lado ali, né? Aí o Calu, ele vai lá e volta, né? Fica andando lá. Até que... Aí fica o Miguel e o Crânio. Quer dizer, aí fica o Chumbinho e o Crânio tentando decifrar o que estava no papel. Enquanto isso, o Miguel e a Peg estavam vigiando e o Calu tava, sei lá, fazendo o quê? Resumindo, é isso. Tava lá vigiando também, eu acho. Aí, né, agora a gente entra no código que a Magri colocou dentro da mensagem. E acontece o quê? Nesse código que ela coloca dentro da mensagem,
eles normalmente usariam um código tênis polar, que é um código muito complicado de explicar, mas eu vou tentar explicar. É basicamente, eles colocam a palavra tênis e em cima de uma palavra, e se tiver alguma das letras, eles vão lá e trocam a respectiva letra por uma outra letra da palavra polar. É complicado mesmo. O livro ele descreve aqui, mas eu nem lembro a página para poder tentar mostrar. Aí, né, é basicamente isso. Eles colocam uma palavra por cima de outra palavra e vão trocando as letras dessas duas palavras para poder formar uma nova palavra. Os meninos é literalmente agente secreto. Um amigo, ele me deu spoiler do próximo livro. E eu não sei como é que nenhum deles se torna um agente secreto. Não sei. Mas o resumo desse livro vai ser pro ano que vem, se der bobeira. Então, voltando lá, eles vão lá, decifram um código e o código que a Magri tinha colocado lá era o código Miguel Crânio. Que é basicamente um código que ela inventou na hora ali, fazendo a mesma coisa que o código tênis polar, só que a palavra Miguel e Crânio. E ela também ele troca o I do crânio para crânio, que no caso coloca um Y no lugar. Eu acho que faz isso no nome do Miguel também. E nisso, o Chumbinho, ele acaba percebendo que ele cometeu um erro. Que no caso ele tinha feito uma correção na hora de transpassar pro guardanapo lá. Ele tinha colocado Nova York, porém ela tinha escrito Nova York. E quando o Crânio vê isso e ele aplica o código Miguel Crânio, ele vai lá e descobre a mensagem, que no caso estava escrito lá a palavra Elite. Resumindo, o que essa mensagem queria dizer? Que ela estava no colégio Elite, que no caso é o colégio deles. Então vai lá, a turma toda se reúne. Porém, nessa treta aí, Miguel, o líder dos caras, vacila demais. Ele basicamente revela todos os segredos que tinham sido escondidos do Andrade, que era basicamente um pai para eles. Tinham escondido de todo mundo que eles conheciam. Ninguém sabia, além dos integrantes do grupo. E ele vai lá e revela tudo pra Peg. Eu não sei como é que esses dois vão ficar juntos no final. Eu realmente não sei. Mas tudo bem. Aí ele vai lá e revela tudo pra Peg. E nisso ele convoca uma reunião dos caras. E nisso vai lá Miguel, Crânio, Calu e Chumbinho. E Miguel fala pra eles o que ele tinha feito. Que no caso era um crime máximo, crime entre aspas, máximo entre os caras. E nisso todo mundo concorda em não expulsar ele e adotar a Peg como uma dos caras. Porém o Crânio fica mais receoso, porque o Crânio, ele é apaixonado, ele tem uma paixão fora do normal na Magri. E a Magri também gosta dele. E dá no quê? Ele fica chamando a Peg de droga de americana o tempo todo. Inclusive é por causa disso o nome do livro. Porque é a única vez que cita droga de americana no livro. No caso, o Crânio ficando bravo com a Peg. Mas isso não vem ao caso. E o Crânio vai lá e no final concorda e a Peg entra pros caras. E eles vão lá, né? E entram na operação final disso. Basicamente, Calu ia ficar responsável do quê? Calu tinha que mandar uma mensagem pro detetive Andrade entrar no vestiário feminino, que era onde, no caso, eles estavam. Por causa que eles tinham descoberto, né, que ela estava lá no vestiário feminino e ela estava no Elite. Então eles acabaram raciocinando e ela estava no vestiário feminino. Então, né, foi lá. E mais pra frente eu vou explicar algumas coisas que ficaram como segredos, entre aspas, do livro. Mas aí, né, Peg como uma nova cara. O Calu explica rapidamente pra ela o código coruja e explica como é que funciona. Ela é citado no livro que ela vira basicamente uma nova coruja. Ela vira uma coruja. E vai lá, Chumbinho e Peg escalando o telhado para poder trocar a Peg de lugar com a Magri. Eles iam tirar a Magri, colocar a Peg dentro da cabana,
da barraca, no caso. E nisso o Andrade teria que entrar na mesma hora, antes dos bandidos matarem a Peg. Então, era basicamente o quê? A operação era assim. A Maggie tinha que ser resgatada, a Peg tinha que entrar no lugar e o Crânio tinha que dar um jeito de fazer o Andrade entrar lá no forro do vestiário feminino antes dos bandidos matarem a Peg, porque o presidente, às meia-noite, sim, a esse ponto da história já era meia-noite, o presidente, às meia-noite, ia fazer um discurso falando o contrário do que os bandidos queriam. E nisso, os bandidos teriam que matar a Peg. Então, é a maior correria de todas. E o Miguel, se eu não me engano, e o Crânio, eles ficam de vigia. E, cara, é uma correria doida. E é nesse ponto que o Chumbinho se mostra o melhor de todos. É muito boa essa parte do livro. Mas, vamos lá. Kalu, ele vai lá como um ótimo ator. E, por incrível que pareça, consegue imitar a voz de pessoas também. Liga pro Andrade, fingindo ser o presidente do Brasil, falando: Andrade, você precisa entrar agora e ir pro do forro do vestiário feminino, porque a Peg vai estar lá. Eu descobri isso aqui nos negócios aí e tudo mais. Não liga pros agentes da CIA, só passa por cima de todo mundo. E nisso, o Andrade obedece imediatamente as ordens e ele vai junto com os policiais brasileiros. E eles entram, tentam arrombar com tudo lá, e eles entram lá e eles conseguem ir pra frente. E nisso, o Chumbinho, ele vai lá e consegue trocar a Peg de lugar com a Magre. No caso, eles vão lá, desamordaçam a Magre, que ela tava amordaçada, no caso com cordas. Aí, eles amordaçam ela, amarram a Peg, no caso, tiram a roupa da Peg, dão a roupa da Peg pra Magre, no caso, a roupa da Peg era a roupa do Chumbinho, mas dá nada. Aí, a Peg é colocada na barraca e o Chumbinho puxa a Magre pra cima. E, cara, é nesse momento que o Chumbinho se mostra o melhor personagem do livro. Por quê? O que acontece? O Chumbinho simplesmente rouba as armas dos bandidos, descarrega todas elas, no caso, tira todas as balas delas,